Ponto 1. A última casa da rua, parte I. O convite October 31st. Na 22:15, Lucas ajustava sua máscara de Jason Voorhees enquanto observava a última casa da Rua dos Ipês. Diferente das outras casas decoradas com abóboras sorridentes e fantasmas de plástico, esta permanecia completamente escura, exceto por uma única vela tremulando na janela do sótão. "Cara, vamos embora", sussurrou Pedro, vestido de Freddy Krueger, sua voz abafada pela máscara de látex. Já pegamos doces suficientes, mas Lucas não conseguia desviar o olhar. Havia algo naquela casa, algo que o chamava. Durante todos os seus 16 anos morando no bairro, nunca havia visto luz alguma naquela propriedade. Os vizinhos diziam que estava abandonada desde 1978, quando a família Morrison desapareceu na noite de Halloween, deixando até mesmo o jantar servido na mesa. "Esperem", disse Marina, ajeitando seu vestido ensanguentado de Carrie. "Vocês estão vendo aquilo?" Na porta de entrada, onde antes havia apenas escuridão, agora pendia um cartaz escrito à mão com letra tremida: "Doces especiais para crianças corajosas. Entrem." Isso não estava aí 5 minutos atrás, murmurou Tiago, o quarto membro do grupo fantasiado de zumbi. Lucas deu um passo à frente. "E daí? É Halloween. Provavelmente algum velho excêntrico querendo assustar adolescentes, ou algum psicopata querendo matar adolescentes", retrucou Marina. Mas Lucas já estava subindo os degraus rangentes da varanda. A madeira gemia sob seu peso como se estivesse viva e sentindo dor. Os outros, não querendo parecer covardes, o seguiram relutantemente. A porta estava entreaberta. Do interior vinha um cheiro peculiar, uma mistura de açúcar queimado, naftalina e algo que Lucas não conseguia identificar, mas que fazia seu estômago revirar. Era doce e podre ao mesmo tempo. "Olá", Lucas chamou, empurrando a porta. "Tem alguém em casa? Viemos pegar doces." A porta se abriu completamente com um rangido dramático. O corredor à frente estava iluminado por velas dispostas no chão, formando um caminho que levava até uma sala ao fundo. As paredes eram cobertas por papel de parede desbotado com padrões que pareciam se mover à luz bruxuleante das chamas. "Entrem, queridos", uma voz disse do fundo da casa. Era uma voz de mulher, mas havia algo errado com ela, como se várias pessoas estivessem falando em uníssono, algumas vozes jovens, outras antigas. "Os doces estão na sala. Sirvam-se à vontade." Parte 2. A festa dos mortos, a sala, estava decorada para uma festa, mas não uma festa moderna. Tudo parecia ter saído diretamente de 1978. Serpentinas desbotadas pendiam do teto. Balões murchos flutuavam estranhamente no ar sem cordas. E uma mesa estava posta com doces que nenhum deles reconhecia. Eram embalagens antigas, marcas que não existiam mais, algumas cobertas por uma fina camada de poeira. No centro da mesa, um bolo de aniversário com velas acesas. O glacê dizia: "Feliz Halloween eterno, crianças Morrison." "Isso é macabro até para Halloween", sussurrou Marina, agarrando o braço de Lucas. Foi então que eles os viram. No canto da sala, parcialmente escondidas nas sombras, 4 figuras sentadas em cadeiras ao redor de uma mesa menor. Estavam imóveis, vestidas com fantasias antigas de Halloween. Um cowboy, uma princesa, um pirata e uma bruxa. "Manequins", disse Pedro, mas sua voz tremeu. "São apenas manequins." Lucas se aproximou cautelosamente. De perto, podia ver que as fantasias estavam poídas, comidas por traças. O cowboy tinha cerca de 12 anos, a princesa talvez 10, o pirata 8 e a pequena bruxa não mais que 6. Seus rostos estavam virados para baixo, escondidos pelas máscaras e chapéus. "Pessoal", Tiago chamou da mesa de doces, "olhem as datas nestes doces." Todos se aproximaram. As barras de chocolate, os pirulitos, as balas, todas tinham data de validade de outubro de 1978. "Impossível", disse Marina.
Eles estariam decompostos, a menos que... Lucas pegou uma barra de chocolate. Estava perfeitamente preservada, como se tivesse sido fabricada ontem. A menos que o tempo não passe aqui como passa lá fora. Um riso infantil ecoou pela sala. As 4 figuras nas cadeiras levantaram as cabeças simultaneamente. Não eram manequins, eram crianças. Crianças com pele de cera, olhos de vidro e sorrisos pintados. Mas vivas, de alguma forma impossível, terrivelmente vivas. Vocês vieram brincar conosco, disse o cowboy, sua voz saindo sem seus lábios se moverem. Faz tanto tempo desde a última vez que tivemos amigos. A princesa levantou-se, seus movimentos rígidos e desajeitados, como uma marionete com cordas invisíveis. Mamãe disse que teríamos convidados hoje. Ela sempre sabe. Parte 3. A senhora da casa. Vocês precisam ir embora, sussurrou a pequena bruxa, e diferente dos outros, havia desespero em sua voz mecânica. Antes que ela venha. Antes que seja tarde demais. Tarde demais para quê? Perguntou Lucas. Mas passos descendo a escada responderam sua pergunta. A mulher que entrou na sala era uma impossibilidade. Vestia um vestido de festa dos anos 70, mas o tecido parecia se decompor e se regenerar constantemente. Seu rosto era jovem e velho ao mesmo tempo, mudando sutilmente a cada piscada, como se não conseguisse decidir que idade ter. Bem-vindos à festa de Halloween dos meus filhos, ela disse com aquela voz múltipla. Eles esperam por esta noite o ano todo. O único momento em que podem ter amigos novos? Senhora Morrison? Marina perguntou, a voz tremendo. A mulher sorriu, e seu sorriso tinha dentes demais. Esse costumava ser meu nome. Antes do acordo. Antes da escolha impossível, ela se aproximou da mesa de doces, acariciando o bolo como se fosse um animal de estimação. Vem, em 1968 meus filhos estavam morrendo. Leucemia, todos os 4. Os médicos disseram que não passariam do Halloween. Eu estava desesperada. Faria qualquer coisa. E então ele apareceu. Quem? Perguntou Lucas, embora parte dele não quisesse saber. O colecionador de Halloween. Ele faz ofertas na noite quando o véu está fino. Ofereceu vida eterna para meus filhos. Eles nunca morreriam, nunca sofreriam, teriam Halloween para sempre. Seu rosto contorceu-se em algo que poderia ser tristeza ou loucura. Eu não entendi as letras miúdas. Eles viveriam sim, mas não como humanos. Seriam parte da coleção dele. Bonecos vivos presos nesta casa, nesta noite, para sempre. E você? Tiago perguntou. Eu sou a guardiã, a anfitriã, a prisioneira. Ela riu, um som quebrado. Mas hoje, depois de 46 anos, o contrato pode ser quebrado. Se eu conseguir 4 substitutos, 4 novas crianças para a coleção. Os adolescentes se entreolharam em pânico e correram para a porta. Ela bateu com força sobrenatural. As janelas se selaram com tábuas que apareceram do nada. Não sejam difíceis, disse a senhora Morrison. Será indolor, quase, vocês apenas deixarão de ser vocês. E se tornarão parte do Halloween eterno. Parte 4. O jogo macabro, mas sou justa, continuou a mulher. O colecionador insiste em regras. Vocês podem ganhar sua liberdade. Um jogo. Se vencerem, vão embora. Se perderem, ela gesticulou para as crianças boneco. Que tipo de jogo? Lucas perguntou, tentando ganhar tempo enquanto procurava outra saída. Esconde, esconde, disse o menino cowboy, batendo palmas com mãos que soavam como madeira. Nós adoramos esconde-esconde. As regras são simples, explicou a senhora Morrison. Vocês se escondem. Meus filhos procuram. Se conseguirem ficar escondidos até a primeira badalada da meia-noite, estão livres. Se forem encontrados... Ela não precisou terminar. Marina olhou seu relógio. 23:02, quase 1 hora. E se recusarmos? Perguntou Pedro. A mulher estalou os dedos. Pedro gritou quando sua pele começou a endurecer, virando porcelana da mão direita, subindo pelo braço. Pare! Gritou Lucas. Nós jogamos! Nós jogamos! O processo reverteu. Pedro caiu de joelhos, ofegante, flexionando sua mão normal. Excelente! Sorriu a senhora Morrison. Vocês têm 5 minutos para se esconder. A casa inteira está disponível, exceto o sótão.
Lá é onde o colecionador guarda outras coisas. Comecem a correr. Parte 5. Terror nos corredores. Os 4 adolescentes se separaram. Lucas subiu as escadas correndo, o coração martelando no peito. A casa era impossivelmente grande por dentro. Corredores que não deveriam existir, se estendendo em todas as direções. Portas levavam a quartos que levavam a mais corredores. Era um labirinto. Ele podia ouvir as crianças Morrison começando a contar em uníssono. Prontos ou não, aqui vamos nós. Lucas entrou em um quarto que parecia ser de criança, mas de uma criança de 1978. Pôsteres de bandas antigas, brinquedos da época. Ele se escondeu no armário entre roupas que cheiravam a mofo e nostalgia. Através das frestas, podia ver o quarto. A porta se abriu lentamente. A pequena bruxa entrou arrastando os pés. Sei que você está aqui, ela cantou. Posso sentir seu medo. É doce como os doces que nunca podemos comer. Ela se aproximou do armário. Lucas prendeu a respiração. A menina parou bem em frente, sua respiração mecânica audível através da madeira. Por favor, ela sussurrou. E agora sua voz era diferente, mais humana. Me ajude. Não somos maus. Somos prisioneiros. Se você quebrar o espelho no sótão, o contrato se desfaz. Mas tem que ser antes da meia-noite. Passos pesados no corredor. A menina se afastou rapidamente do armário. Não está aqui, mamãe, ela gritou. Vou procurar em outro lugar. Ela saiu, mas antes lançou um último olhar para o armário. Um olhar que implorava por salvação. Parte 6. Revelações no escuro. Lucas esperou mais alguns minutos antes de sair do armário. O sótão. A menina havia dito o sótão. Mas a senhora Morrison havia proibido. Um grito ecoou pela casa. Marina. Lucas correu em direção ao som, encontrando um corredor onde Marina estava encurralada pelo menino pirata. Achei uma. O menino cantava. Achei. Uma. Lucas agarrou um vaso antigo e o atirou no menino. Ele se despedaçou contra sua cabeça, mas o menino apenas virou-se. Pedaços de porcelana caindo de seu rosto rachado, revelando algo escuro e vazio por baixo. 2. Ele riu. Achei 2. Coram! Lucas agarrou Marina e eles dispararam pelo corredor. Atrás deles, podiam ouvir os passos de porcelana das crianças Morrison convergindo. Encontraram Pedro e Tiago no andar superior, ambos sendo perseguidos pela princesa e o cowboy. Os 4 se reuniram, encurralados no fim de um corredor. O sótão! Lucas gritou. Há um espelho no sótão que pode quebrar o contrato. Como você sabe? Pedro perguntou. A menina bruxa me contou. Eles também são vítimas. A senhora Morrison apareceu atrás de seus filhos, flutuando alguns centímetros acima do chão. Clever menina, minha pequena Elizabeth. Sempre tentando estragar a diversão da mamãe. Você é um monstro. Marina gritou. Sou uma mãe, respondeu a mulher. Fiz o que qualquer mãe faria. Salvei meus filhos. Você os amaldiçoou. Lucas rebateu. O rosto da mulher se contorceu. Melhor amaldiçoados e vivos do que mortos e enterrados. Parte 7. A corrida para o sótão 2347. 13 minutos para meia-noite. O sótão! Lucas gritou e os 4 correram. A senhora Morrison sibilou, uma língua impossivelmente longa e bifurcada saindo de sua boca. Peguem-nos! As crianças Morrison se moveram com velocidade sobrenatural, seus corpos de boneca rangendo e estalando. Lucas alcançou a porta do sótão primeiro, encontrando-a trancada. Abram! Marina gritou. Atrás deles, as crianças se aproximavam, agora se movendo de 4, como aranhas de porcelana. Tiago chutou a porta com força. Uma vez, 2 vezes. Na terceira, ela cedeu. O sótão era um pesadelo. Fileiras e fileiras de prateleiras contendo bonecos. Não, pessoas transformadas em bonecos. Dezenas deles, todos em fantasias de Halloween de diferentes épocas. Todos com olhos que se moviam, implorando silenciosamente por libertação. No centro, um espelho ornamentado, sua superfície ondulando como água negra. Quebrem! Gritou a pequena Elizabeth, aparecendo na porta. Por favor, libertem a todos nós.
Lucas agarrou uma cadeira velha e a atirou no espelho. No momento em que tocou a superfície, a cadeira foi sugada para dentro e desapareceu. Não podem quebrá-lo com força, disse uma voz profunda e anciente atrás deles. Parte 8. O colecionador, ele não estava lá um segundo atrás. Agora ocupava o canto do sótão como se sempre tivesse estado ali. Alto demais para ser humano, vestido em um smoking que parecia ser feito de sombras costuradas. Seu rosto era uma máscara branca sem feições, exceto por 2 buracos negros onde deveriam estar os olhos. O colecionador, Marina sussurrou. Eu prefiro curador, ele disse, sua voz como veludo sobre vidro quebrado. Curador de momentos, preservador de infâncias, salvador de Halloween. Você é um sequestrador. Lucas acusou. O colecionador inclinou a cabeça. Sou um artista. Cada Halloween precisa de suas crianças eternas. Cada geração merece sua própria tragédia para sussurrar no escuro. O contrato, Lucas disse. Como quebramos? O jovem corajoso quer ser herói. O colecionador circulou-os, seus passos não fazendo som algum. O espelho só pode ser quebrado por um ato de verdadeiro sacrifício. Alguém deve escolher tomar o lugar de todos, tornar-se minha obra-prima central. Em troca, todos os outros são libertados. 23:54. 6 minutos. Lucas olhou para seus amigos, para as crianças Morrison, para as dezenas de bonecos nas prateleiras. Todos aqueles anos de sofrimento. Eu faço isso, ele disse. Não! Marina agarrou seu braço. Tem que haver outro jeito. Interessante, disse o colecionador. Mas o sacrifício deve ser aceito por aquele que tem mais a perder. Senhora Morrison, você aceitaria trocar de lugar com seus filhos? A mulher apareceu no sótão, seu rosto uma máscara de horror. Nunca. Eu fiz tudo isso por eles. Então o jovem não pode ser aceito como sacrifício. As regras são as regras. Parte 9. A escolha impossível. 23:57. 3 minutos. Mamãe, a pequena Elizabeth disse, tirando sua máscara de bruxa. Seu rosto por baixo era bonito, congelado em eterna juventude, mas seus olhos continham 46 anos de sofrimento. Por favor, nós queremos descansar. Queremos paz. Não! A senhora Morrison gritou. Vocês estão vivos. Isso é tudo que importa. Isto não é vida, disse o cowboy tirando seu chapéu. É uma maldição que você nos deu porque não conseguia nos deixar partir. Nós a perdoamos, mamãe, disse a princesa. Mas por favor, nos deixe ir. A senhora Morrison caiu de joelhos, lágrimas impossíveis escorrendo por seu rosto que mudava constantemente de idade. Eu não posso. Eu não sei como existir sem vocês. Você não tem que existir sem nós, disse o pequeno pirata. Apenas tem que nos deixar existir além disto. 23:59. 1 minuto. Lucas teve uma ideia. E se não for um sacrifício forçado? E se for uma escolha de amor? O colecionador pausou. Continue, senhora Morrison. A senhora ama seus filhos. Mais que tudo. Então prove. Quebre o espelho. Aceite o sacrifício final. Não a transformação em boneco, mas algo pior para a senhora. Deixá-los partir. Isso, o colecionador ponderou. Isso seria aceitável. O maior sacrifício de uma mãe, deixar seus filhos irem. As badaladas da meia-noite começaram. Dong. Senhora Morrison se levantou. Dong, ela caminhou até o espelho. Dong tocou sua superfície ondulante. Dong, eu amo vocês. Ela sussurrou. Dong, nós também te amamos. Mamãe, Dong, ela fechou os olhos. Dong, perdoe-me. Dong, sua mão atravessou o espelho. Dong, a superfície começou a rachar. Dong, as rachaduras se espalharam como teias. Dong, o espelho explodiu em 1000 pedaços de luz. Dong, parte X. Liberdade, a explosão foi silenciosa, mas devastadora. Ondas de energia pura varreram o sótão. Os bonecos nas prateleiras se transformaram em pó dourado, que flutuou pela janela. As crianças Morrison brilharam intensamente. Seus corpos de boneca se desfazendo para revelar 4 crianças translúcidas e radiantes. Obrigado, mamãe, eles disseram em uníssono, antes de se dissolverem em luz e desaparecerem.
A senhora Morrison envelheceu rapidamente, 46 anos a alcançando em segundos. Mas ela sorria. Livres. Finalmente livres. O colecionador aplaudiu lentamente. Bravíssimo. Um final que eu não havia previsto. Mas as regras foram seguidas. Vocês estão livres para ir. A casa começou a tremer. As paredes rachavam. O teto desmoronava. Saiam! Gritou a senhora Morrison. A casa não pode existir sem o contrato. Os 4 adolescentes correram. Desceram as escadas que se desintegravam sob seus pés. Atravessaram salas que viravam pó até explodirem pela porta da frente no gramado. Atrás deles, a casa implodia em si mesma, sugada para um único ponto até desaparecer completamente. Onde antes estava a casa, agora havia apenas um lote vazio com grama morta. No centro do lote, uma única lápide. Os adolescentes se aproximaram cautelosamente. Família Morrison, 1232, 1978, juntos para sempre. Sempre esteve aqui, disse Marina. A casa era, o quê? Uma ilusão? Uma bolha no tempo, disse uma voz atrás deles. O colecionador estava ali, ajustando suas luvas de sombra. Um momento preservado, mas agora está quebrado. Uma pena. Era uma das minhas peças favoritas. Você é mau, Lucas disse. Sou necessário, o colecionador corrigiu. Toda história de terror precisa de seu monstro. Todo Halloween precisa de seu medo. Eu simplesmente coleciono os melhores momentos. Ele começou a desaparecer na escuridão. Até o próximo Halloween. Sempre há crianças procurando por doces. Sempre há casas no fim da rua. Sempre há... Ele sorriu sob a máscara sem face. Oportunidades. E então ele se foi. Epílogo: os 4 adolescentes nunca contaram a verdade completa sobre aquela noite. Como explicar o inexplicável? Disseram aos pais que ficaram presos em uma casa abandonada que desabou, que foi sorte saírem vivos. Mas todo Halloween, eles visitam o lote vazio. Deixam doces na lápide dos Morrison. E às vezes, apenas às vezes, quando a lua está certa e o véu está fino, eles podem ver 4 crianças translúcidas brincando alegremente entre as folhas de outono, livres. Finalmente, e em algum lugar na cidade, o colecionador procura por novas peças para sua coleção. Porque sempre há pais desesperados, sempre há acordos a fazer, e sempre há crianças procurando por doces na última casa da rua. Conto 2. As Máscaras de Silver Hollow. Parte Prim. A Loja Impossível. A loja apareceu em Silver Hollow na manhã de 25 de outubro, ocupando um espaço entre a farmácia e a padaria, que todos juravam que nunca existiu antes. O letreiro pintado à mão dizia simplesmente: Máscaras do Além, autênticas personas para Halloween. Rebecca foi a primeira a entrar, atraída pela vitrine hipnotizante, onde máscaras de todos os tipos flutuavam suavemente, girando como se submersas em água invisível. Ela precisava de algo especial para a festa de Halloween de Amanda Chen, o evento do ano em Silver Hollow High. O interior da loja era impossível, muito maior do que o espaço exterior permitiria, com corredores que se estendiam até perder de vista, paredes cobertas do chão ao teto com máscaras de todas as épocas e culturas. Máscaras venecianas delicadas, máscaras tribais assustadoras, máscaras de teatro gregas e outras que Rebecca não conseguia identificar, faces que pareciam não ter sido feitas para rostos humanos. Bem-vinda, jovem buscadora, disse uma voz atrás dela. Rebecca se virou para encontrar o proprietário, um homem impossivelmente alto e magro, vestindo um robe que parecia ser feito de névoa costurada. Seu rosto era belo, mas perturbador, como se fosse uma máscara perfeita demais para ser pele real, procurando algo especial para o Halloween. E ele perguntou, sua voz melodiosa, mas com undertones que faziam a pele de Rebecca se arrepiar. Só uma máscara legal, ela disse repentinamente nervosa. Mas minhas máscaras são muito mais que legais, querida Rebecca. Ela congelou. Como você sabe meu nome? Ele sorriu.
revelando dentes que pareciam ter sido esculpidos de marfim antigo. As máscaras me contam. Elas conhecem quem as procura. Venha, deixe-me mostrar nossa coleção especial. Parte 2. Escolhas e consequências. Ele a conduziu por corredores que desafiavam a geometria, até uma sala circular, onde 7 máscaras flutuavam em pedestais de luz. Estas são as máscaras de transformação, ele explicou. Usadas por apenas uma noite, elas revelam verdades ocultas. Ou talvez criem novas verdades. Difícil dizer. Rebecca se aproximou de uma máscara prateada que parecia ser feita de luar solidificado. Tinha feições femininas delicadas, mas fortes, com padrões que mudavam sutilmente quando ela movia a cabeça. Essa, ela disse sem pensar, a rainha do crepúsculo. O proprietário sussurrou reverentemente. Excelente escolha. Ela revelará sua verdadeira natureza, ou mudará sua natureza para sempre. Use-a do pôr do sol do Halloween até o nascer do sol de 1º de novembro. Nenhum minuto a mais. Quanto custa? Oh, querida criança, minhas máscaras não se compram com dinheiro. O preço é pago de outras formas. Use-a, e no fim da noite você entenderá o custo. Rebecca deveria ter saído correndo. Mas a máscara a chamava, cantava para ela em frequências que apenas sua alma podia ouvir. Ela a pegou, e no momento em que seus dedos tocaram a superfície fria, sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Lembre-se, o proprietário disse enquanto ela saía. Nascer do sol. Nenhum minuto a mais. Parte 3. A transformação. Começa nos próximos dias, mais estudantes visitaram a loja. Kevin saiu com uma máscara de lobo negro que parecia respirar. Melissa escolheu uma máscara de porcelana rachada que sangrava lágrimas de cristal. David pegou uma que parecia ser feita de espelhos quebrados que refletiam rostos que não estavam na sala. No total, 7 estudantes de Silver Hollow High adquiriram máscaras da coleção especial. Na noite de Halloween, quando Rebecca colocou a máscara, a transformação foi instantânea. Sua pele formigou. Seus ossos pareceram se reorganizar sutilmente. Quando se olhou no espelho, não era mais Rebecca olhando de volta. Era algo mais. Algo antigo e poderoso e terrivelmente belo. A festa de Amanda estava no auge quando Rebecca chegou. Mas no momento em que atravessou a porta, a música parou. Todos se viraram para olhá-la. Não era apenas a máscara. Era a presença que emanava dela, uma aura de poder que fazia as luzes tremerem e o ar se adensar. Rebecca? Amanda perguntou incerta. Sim, Rebecca respondeu, mas sua voz tinha harmônicos que não deveria ter. E não, Kevin chegou em seguida, e quando ele entrou, Rebecca podia sentir o lobo dentro dele, preso atrás da máscara, mas lutando para sair. Melissa trouxe com ela uma aura de tristeza tão profunda que fez várias pessoas começarem a chorar, sem saber por quê. David era um paradoxo ambulante, existindo em múltiplas realidades simultaneamente. Parte 4. A festa dos condenados. À medida que a noite avançava, as máscaras começaram a revelar sua verdadeira natureza. Não eram disfarces, eram portais. Cada uma conectada a algo antigo e faminto do outro lado. Rebecca descobriu que podia ver os segredos mais sombrios de todos na festa. Via suas mentiras flutuando como fumaça negra, seus medos como aranhas, rastejando sobre sua pele. E pior, descobriu que podia manipulá-los. Com um gesto, podia fazer Amanda confessar que havia roubado as respostas do exame final. Com um sussurro, podia fazer Brad admitir que ainda molhava a cama. O poder era intoxicante. Kevin estava tendo problemas próprios. A máscara de lobo não estava apenas mostrando sua natureza predatória, estava amplificando-a. Ele podia sentir o cheiro do medo dos outros, e isso o deixava faminto. Não por comida, mas por algo mais primal. A caça. Melissa descobriu que sua máscara de porcelana rachada estava drenando emoções dos outros, alimentando-se de sua alegria e deixando apenas vazio. Ela tentou tirá-la, mas estava selada em seu rosto até o nascer do sol. David era o mais perturbado. Através da máscara de espelhos, podia ver infinitas versões de si mesmo em realidades paralelas.
Em uma, ele era um serial killer. Em outra, um santo. Em outra ainda, ele nunca havia nascido e seus pais eram felizes. A máscara mostrava todas as possibilidades e ele estava perdendo a noção de qual David era o real. Parte 5. A meia-noite sangrenta. Quando o relógio bateu meia-noite, as máscaras mudaram. O que havia sido revelação tornou-se possessão. Rebecca sentiu a rainha do crepúsculo tomando o controle. Não era uma entidade separada. Era ela mesma, mas sem limites morais, sem empatia humana. Ela começou a brincar com as mentes dos outros, como um gato com ratos. Fez Jenny pensar que estava coberta de aranhas. Fez Marcos acreditar que estava se afogando no ar. Kevin perdeu completamente o controle. A transformação começou, não apenas metafórica, mas física. Seus ossos estalavam e se alongavam. Pelos negros brotavam através de sua pele. Seus dentes se tornaram presas. A máscara havia se fundido com seu rosto, tornando-se sua verdadeira face. Ele atacou primeiro Tom, que teve a infelicidade de correr. Instinto de presa. As garras, que eram as mãos de Kevin, rasgaram a fantasia de vampiro de Tom. E o sangue real, espirrou nas decorações de Halloween. O pânico explodiu. Pessoas correram para as saídas, mas descobriram que as portas não abriam. As janelas haviam se tornado sólidas. A casa de Amanda havia se tornado uma armadilha. Melissa, consumida pela fome emocional de sua máscara, começou a drenar todos ao seu redor. Pessoas caíam em catatonia enquanto ela passava, suas emoções, memórias, sua própria essência sendo sugada para alimentar a coisa faminta que ela havia se tornado. Parte 6. Alianças desesperadas. Os 3 estudantes que não haviam comprado máscaras especiais, James, Sarah e Luis, se esconderam na cozinha, barricando a porta. O que está acontecendo? Sarah chorava. As máscaras, James disse, seu rosto pálido. Tem algo errado com aquelas máscaras especiais. Do lado de fora, podiam ouvir gritos, rosnados e, pior, risos. O riso de Rebecca enquanto torturava psicologicamente suas vítimas. Luís espiou pela janela da porta da cozinha. David está... Jesus Cristo, ele está em vários lugares ao mesmo tempo. Há tipo 5 dele e todos estão fazendo coisas diferentes. Era verdade. A máscara de espelhos havia fragmentado David em suas múltiplas possibilidades, todas existindo simultaneamente no mesmo espaço. Um David estava tentando ajudar os feridos. Outro estava rindo maniacamente e quebrando tudo. Um terceiro estava encolhido em um canto, chorando. Precisamos quebrar as máscaras, James disse. É a única forma. Como? Sarah perguntou. Você viu Kevin? Ele é literalmente um lobisomem agora. Espera, Luís disse. O cara da loja disse algo sobre o nascer do sol. Eles têm que tirar as máscaras ao amanhecer. James olhou seu telefone. 0:47. Faltam mais de 5 horas. Não vamos sobreviver tanto tempo. Parte 7. O caçador de máscaras foi quando ele apareceu. O proprietário da loja, materializado no centro do caos, como se sempre estivesse estado lá. Os estudantes mascarados pararam instantaneamente, virando-se para ele como girassóis para o sol. Meus queridos compradores, ele disse, sua voz cortando através dos gritos. Como estão gostando de seus verdadeiros eus? Tira isso de nós. Um dos Davids gritou. Mas vocês escolheram, o proprietário respondeu. Cada um de vocês olhou para todas as máscaras e escolheu aquela que ressoava com sua alma. Eu apenas forneci o espelho. O que vocês veem nele é inteiramente vocês. Rebecca, ou a coisa que havia sido Rebecca, se aproximou dele. Você sabia. Sabia o que aconteceria. Claro que sabia. Faço isso há séculos. Todo Halloween, uma nova cidade, novos jovens ansiosos para serem algo além de si mesmos. Alguns sobrevivem até o amanhecer e aprendem uma lição valiosa. Outros, ele olhou para Kevin, que estava devorando o que restava de Brad, tornam-se parte da minha coleção permanente. Coleção? Melissa perguntou, sua voz oca de toda a emoção que havia drenado. Oh, sim.
Aqueles que não conseguem remover as máscaras ao amanhecer tornam-se as máscaras. Como vocês acham que tenho tantas? Cada uma foi uma pessoa que falhou no teste. Parte 8. A resistência. James, Sarah e Luiz sabiam que tinham que agir. Usando facas da cozinha e o spray de pimenta que Sarah sempre carregava, eles saíram de seu esconderijo. O plano era simples e provavelmente suicida. Distrair os mascarados, tempo suficiente para tentar remover as máscaras à força. Luiz foi atrás de Melissa primeiro, achando que ela seria a mais fraca fisicamente. Mas quando ele a tocou, sentiu sua própria alegria, suas memórias felizes sendo sugadas. Em segundos ele estava no chão, um vazio onde sua personalidade costumava estar. Sarah tentou com um dos Davids, mas qual? Escolheu o que estava chorando, achando-o mais vulnerável. Mas quando tentou puxar a máscara, seus dedos passaram através dele como se ele não fosse sólido. Ele existia em uma realidade diferente, visível, mas intangível. James foi direto para Rebecca, acreditando que se pudesse quebrar o controle da líder, os outros poderiam ser salvos. "Rebecca!" ele gritou. "Eu sei que você está aí. Lute!" Rebecca virou-se para ele, e através da máscara prateada, ele podia ver seus olhos, humanos e aterrorizados. Presos atrás da persona da Rainha do Crepúsculo. "James!" ela sussurrou, sua voz real por um momento. "Me ajude." Parte 9. A batalha interior dentro de cada estudante mascarado, uma batalha estava sendo travada. As máscaras não haviam apagado suas personalidades originais, haviam aprisionado-as, forçando-as a assistir enquanto suas piores ou mais extremas naturezas tomavam controle. Kevin, em sua mente, estava preso em uma jaula enquanto o lobo destruía seus amigos. Ele gritava, implorava, mas o lobo apenas ria. "Você sempre foi isso", o lobo dizia com sua própria voz distorcida. "Eu sou apenas você sem a coleira da civilização." Melissa estava se afogando em um oceano de emoções roubadas, incapaz de distinguir seus próprios sentimentos dos milhares que havia drenado. Cada memória feliz que roubava a empurrava mais fundo na escuridão. David estava perdido em um labirinto de espelhos, cada reflexo mostrando uma versão diferente dele, todas igualmente reais, todas gritando que eram o verdadeiro David. Mas Rebecca, talvez por ser a primeira, talvez por ser a mais forte, estava lutando de volta. Parte X. O amanhecer sangrento. As horas passaram em um borrão de horror. O número de sobreviventes diminuía constantemente. Kevin havia matado 3. Melissa havia drenado 5 até a catatonia. Os múltiplos Davids haviam causado tanto caos que vários estudantes haviam se ferido tentando fugir deles. 30 da manhã. O proprietário da loja observava com satisfação distante. "Quase lá", ele murmurou. "Alguns sempre quebram nas últimas horas." Foi quando Rebecca fez algo inesperado. Usando o poder da Rainha do Crepúsculo, ela entrou na mente do proprietário. O que ela viu lá a quebrou e refez. Ele não era humano. Nunca havia sido. Era algo anterior à humanidade, anterior até ao conceito de máscaras. Era a própria ideia de fingimento, de ser algo que não se é, dado forma. Mas ela também viu sua fraqueza. Ele estava preso às suas próprias regras. As máscaras tinham que ser escolhidas livremente. Tinham que ser removidas ao amanhecer, ou não removidas. Ele não podia interferir diretamente. Rebecca usou esse conhecimento. Virando o poder da máscara contra si mesma, ela começou a revelar verdades para os outros mascarados. Não verdades cruéis, mas verdades libertadoras. Para Kevin, ela mostrou que sua violência vinha do medo, não da força. Que o lobo era sua forma de se proteger de um pai abusivo. Para Melissa, revelou que sua necessidade de drenar emoções vinha de sua própria incapacidade de sentir. Resultado de medicamentos antidepressivos mal administrados. Para David, mostrou que todas as suas versões eram igualmente verdadeiras e que aceitar isso era liberdade, não prisão. Um por um, eles começaram a lutar contra as máscaras de dentro para fora. 45.
O primeiro raio de sol apareceu no horizonte. As máscaras começaram a se soltar, caindo como pele morta. Os estudantes caíram de joelhos, exaustos, traumatizados, mas humanos novamente, exceto Kevin. A máscara de lobo havia se fundido profundamente demais. Ele uivou em agonia enquanto o sol tocava sua pele, o pelo queimando, os ossos estalando, tentando voltar à forma humana. Não! Rebecca gritou. Ela agarrou a máscara com as duas mãos e puxou com toda a sua força, amplificada pelos últimos momentos de poder da Rainha do Crepúsculo, com um som de rasgar que ecoaria em seus pesadelos para sempre. A máscara saiu, levando pedaços de Kevin com ela. Ele desmaiou, sangrando mas vivo, humano mas mudado para sempre. O proprietário aplaudiu lentamente. Impressionante. Vocês são os primeiros em décadas a todos sobreviverem. Mais ou menos. Ele recolheu as máscaras caídas, cada uma agora rachada e sem poder. Até o próximo ano, crianças. Ou talvez... Não, vocês passaram no teste. Conhecem seus verdadeiros eus agora. Esse conhecimento é tanto uma bênção quanto uma maldição. A loja desapareceu com ele, deixando apenas um lote vazio que todos em Silver Hollow jurariam que sempre esteve vazio. Mas os sobreviventes da festa sabiam a verdade. E todo Halloween desde então eles se reúnem, não para celebrar, mas para lembrar. Para garantir que quando a loja aparecer novamente em alguma outra cidade, com algum outro grupo de adolescentes procurando ser mais do que são, alguém saberá avisar. As máscaras sempre voltam, e sempre há quem as escolha. A questão é, quando chegar sua vez, qual máscara chamará por você? Conto 3. O Trem da Meia-Noite, parte B. O convite inesperado, Helena encontrou o bilhete de trem sob sua porta na manhã de 31 de outubro. Papel antigo, amarelado, com letras em caligrafia elaborada. A senhorita Helena Vasconcelos está cordialmente convidada para a viagem especial de Halloween do Expresso Lunar. Embarque, Estação Central abandonada, plataforma 13, partida meia-noite em ponto. Código de vestimenta fantasia obrigatória. Destino, a ser revelado. Ela nunca havia se inscrito para nenhuma viagem. A Estação Central estava abandonada há 30 anos. E não existia uma plataforma 13. Mas Helena era jornalista investigativa, especializada em lendas urbanas. Isso tinha história escrita por toda parte. Decidiu ir, levando sua câmera escondida e gravador digital. Às 23h45 daquela noite, vestida como morte. Irônico, ela pensaria mais tarde. Helena chegou à Estação Central. O lugar estava em ruínas, janelas quebradas, pichações cobrindo as paredes. Mas quando o relógio da cidade bateu o primeiro quarto para meia-noite, algo mudou. As luzes se acenderam. Não as fluorescentes modernas, mas lampiões a gás que não deveriam existir. A estação se transformou, voltando à sua glória Art Deco de 1920, e onde antes havia apenas 12 plataformas, agora havia uma 13ª, com um trem negro e dourado esperando. Vapor saindo de sua chaminé impossível. Partizagu. Passageiros peculiares. Helena não estava sozinha. Outras figuras convergiam para a plataforma, todas em fantasias elaboradas que pareciam reais demais para serem apenas tecido e maquiagem. Havia um homem vestido de peste negra, o bico de seu mascarão virando para observar cada novo chegado. Uma mulher em um vestido vitoriano rasgado, com feridas que pareciam sangrar continuamente. Gêmeos idênticos como bonecas de porcelana quebradas. Um palhaço cujo sorriso pintado não combinava com os olhos vazios. Todos a bordo do Expresso Lunar, gritou o condutor, um homem impossivelmente alto em uniforme antigo. Onde seu rosto deveria estar, havia apenas sombras sob o cap. Próxima parada, o limiar. Helena embarcou, sua mente jornalística catalogando cada detalhe estranho. O interior do trem era opulento, veludo vermelho, madeira polida, candelabros de cristal. Mas havia algo errado com os reflexos nas janelas. Eles mostravam passageiros que não estavam ali. Ou talvez passageiros que estavam ali, mas não podiam ser vistos diretamente. Parte 3.
conversas com os mortos, Helena sentou-se em uma cabine vazia, mas não permaneceu sozinha por muito tempo. A mulher vitoriana entrou, seu vestido deixando rastros de algo que parecia sangue, mas cheirava a rosas mortas. Primeira vez? A mulher perguntou, sua voz como folhas secas. Sim, Helena respondeu cautelosamente. E você? A mulher riu, um som que fez os pelos de Helena se arrepiarem. Oh, querida, eu faço esta viagem todo ano desde 1891. É a única noite em que posso. Antes que Helena pudesse perguntar o que isso significava, o trem começou a se mover. Não com o solavanco normal de um trem, mas suavemente, como se deslizasse através da realidade, em vez de sobre trilhos. Pelas janelas, a cidade desaparecia, substituída por paisagens impossíveis. Florestas de árvores de cristal negro, lagos de mercúrio sob luas múltiplas. Cidades invertidas pendendo de nuvens sólidas. Para onde estamos indo? Helena perguntou. Para onde sempre vamos, disse o homem da peste negra, aparecendo na porta da cabine. Para o baile dos esquecidos, onde aqueles que morreram no Halloween dançam por uma noite. Helena sentiu seu sangue gelar. Mortals? Parte 4. Revelações no Expresso. Nem todos aqui estão mortos, esclareceu a mulher vitoriana. Alguns, como você, são convidados vivos, testemunhas, para que o mundo não esqueça completamente de nós. Mas como fui escolhida? Você nos procura, disse o palhaço aparecendo do nada, em suas histórias, suas investigações. Você escreve sobre lendas urbanas, sem saber que muitas são obituários disfarçados. Helena percebeu que sua câmera escondida havia parado de funcionar no momento em que o trem começou a se mover. Seu gravador mostrava apenas estática. Tecnologia não funciona aqui, disse uma nova voz. Uma adolescente em um vestido de formatura dos anos 50, com um buraco de bala perfeitamente redondo na testa. Estamos entre mundos. As leis da física são sugestões. O trem continuava através de paisagens cada vez mais surreais. Helena viu cidades inteiras congeladas em momentos de destruição. Campos de batalha onde os mortos ainda lutavam suas guerras eternas. Hospitais infinitos com corredores que levavam a lugar nenhum. Parte 5. Histórias dos passageiros à medida que a viagem continuava. Os passageiros começaram a compartilhar suas histórias. A mulher vitoriana, Margaret, havia sido assassinada pelo marido na noite de Halloween de 1891. Ele descobriu sobre meu amante. Envenenou meu vinho no baile de máscaras. Morri às 23h59, tecnicamente ainda Halloween. O homem da peste, Dr. Corvus, morreu durante a peste negra, mas no Halloween de 1349. Tratei doentes até meu último suspiro. A ironia é que morri não da peste, mas apunhalado por saqueadores procurando remédios que eu não tinha. Os gêmeos, Lucy e Luke, se afogaram em um lago no Halloween de 1967. Estávamos brincando de pega-pega. O gelo parecia sólido. Não estava. O palhaço não compartilhou sua história. Apenas sorria e dizia: algumas mortes são piadas demais para serem contadas. Parte 6. O limiar ao trem começou a desacelerar. Fora das janelas, Helena podia ver uma estação feita inteiramente de ossos. Não humanos, grandes demais, com geometrias que machucavam os olhos. Estação limiar, anunciou o condutor. Todos para o baile. Os passageiros começaram a sair. Helena hesitou. Você não precisa vir, disse Margaret gentilmente. Os vivos podem escolher, mas se vier, verá maravilhas e horrores que sua mente mal pode compreender. A curiosidade jornalística de Helena venceu o medo. Ela seguiu os outros. A estação se abria para um salão de baile impossível. O teto era o céu noturno, não uma pintura, mas o céu real, com estrelas que se moviam em padrões não euclidianos. O chão era feito de névoa sólida. E os dançarinos, milhares deles, todos mortos no Halloween através da história. Soldados de guerras esquecidas dançavam com vítimas de pragas. Crianças perdidas rodopiavam com serial killers arrependidos, todos unidos pela data de sua morte. Parte 7. A dança macabra. A
Música começou, não vinda de qualquer fonte, mas emanando do próprio ar. Era bela e terrível, como se a morte tivesse aprendido a cantar. Os mortos dançaram, e dançaram, e dançaram. Helena observava hipnotizada. Viu épocas inteiras passando na dança. Amores perdidos se reencontrando por uma noite. Inimigos mortais valsando em paz temporária. Dance conosco. Margaret ofereceu sua mão. Helena aceitou. No momento em que tocou a mão fria de Margaret, entendeu. Não estava apenas observando a dança. Estava vivendo as mortes. Cada passo era um último suspiro. Cada giro, um momento final. Cada mergulho, uma queda para a escuridão. Ela experimentou a morte de Margaret, o veneno queimando suas veias. A última cirurgia do Dr. Corvus, enquanto a febre o consumia. O pânico gelado dos gêmeos sob o gelo era agonizante. Era estático. Era a experiência humana, destilada em seu momento mais puro e terrível. Parte 8. O preço da entrada. Você gosta da dança? Uma voz perguntou. Helena se virou para ver uma figura que não havia notado antes. Alto, vestido em um terno que parecia ser cortado da própria escuridão, com uma cartola que escondia seus olhos. O mestre de cerimônias. Margaret sussurrou. Ele organiza o baile. Senhorita Vasconcelos, o mestre disse, sua voz como mel sobre vidro quebrado. Você tem dançado com meus convidados, experimentado suas mortes. Mas há um preço para tal conhecimento. Que preço? Uma escolha. Você pode partir no trem quando ele retornar ao amanhecer, com suas memórias intactas. Mas você carregará um pedaço de cada morte que experimentou. Envelhecerá um dia por cada morte que tocou. Ou você pode ficar. Juntar-se à dança permanentemente. Você tecnicamente morreu 347 vezes esta noite. Uma vez para cada parceiro de dança. Isso a qualifica para residência permanente. Helena olhou ao redor. Os mortos pareciam, não felizes exatamente, mas completos. Eles tinham um propósito, mesmo que fosse apenas dançar uma vez por ano. Quanto tempo eu perderia se partisse? Aproximadamente 1 ano de vida. Mas você ganharia conhecimento que nenhum vivo possui. As histórias verdadeiras de 347 almas. Parte 9. Decisões e descobertas. Helena estava prestes a responder quando notou algo. Entre os dançarinos havia rostos familiares. Não pessoas que conhecia, mas pessoas sobre quem havia escrito. Lendas urbanas que havia investigado. A dama de branco da rodovia 101. Sim, ela estava ali, dançando em seu vestido de noiva manchado. O homem gancho do parque municipal. Também presente, seus ganchos agora usados para girar graciosamente sua parceira. Minhas histórias. Ela respirou. Eles são todos reais. Cada lenda urbana é uma verdade distorcida, disse o mestre. Você tem sido nossa cronista sem saber. Suas histórias mantêm suas memórias vivas no mundo dos vivos. Helena entendeu. Não havia sido coincidência receber o convite. Ela havia sido escolhida porque já era parte deste mundo, documentando-o sem saber. Eu preciso ir, ela disse finalmente. Preciso contar suas histórias. As verdadeiras histórias. O mestre assentiu. Sabe a escolha. Mas lembre-se, você carrega suas mortes agora. Use este conhecimento com cuidado. Um sino tocou. Os dançarinos começaram a desacelerar. Amanhecer se aproxima, anunciou o condutor. Todos os vivos para o trem. Parte X. O retorno. Helena correu para o trem. Os outros passageiros vivos, havia apenas 3 outros fazendo o mesmo. Quando se sentou, percebeu que estava exausta de uma forma que nunca havia experimentado. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente, como se sua alma tivesse corrido uma maratona. O trem começou sua jornada de volta. As paisagens impossíveis passavam ao contrário, desfazendo-se como sonhos ao acordar. Margaret sentou ao lado dela uma última vez. Você fez a escolha certa. Nós precisamos ser lembrados, não como monstros ou fantasmas, mas como pessoas que viveram, amaram e sim morreram. Eu vou escrever sobre vocês, Helena prometeu. Todos vocês. Sabemos.
É por isso que você foi convidada. Quando o trem chegou à estação, o sol estava nascendo. A estação voltou a ser ruína no momento em que Helena desceu. O trem desapareceu como névoa. Helena chegou em casa e se olhou no espelho. Havia fios brancos em seu cabelo que não estavam lá antes. Linhas ao redor de seus olhos. Um ano de vida pago em uma noite. Mas em sua mente, 347 histórias esperavam para serem contadas. Epílogo. As histórias vivem. Helena escreveu sobre o Expresso Lunar, sobre Margaret e sua morte trágica, sobre o Dr. Corvus e sua dedicação fatal, sobre os gêmeos e o gelo traiçoeiro. As pessoas acharam que era ficção, mais uma história de Halloween. Mas todo ano no Halloween, Helena recebe um novo convite. E todo ano ela vai, não para dançar, mas para coletar mais histórias, para garantir que os mortos não sejam esquecidos. E se você encontrar um bilhete de trem antigo sob sua porta no Halloween, com um convite para o Expresso Lunar, bem, a escolha é sua. Mas lembre-se, toda viagem tem um preço, e algumas viagens mudam você para sempre. Alguns dizem que Helena ainda escreve, ainda viaja, ainda dança. Outros dizem que ela finalmente aceitou o convite para ficar, tornando-se a cronista eterna do baile dos esquecidos. A verdade está escrita em algum lugar entre a vida e a morte, entre a meia-noite e o amanhecer. No Halloween, onde todas as melhores histórias vivem e morrem e vivem novamente. Nota do autor. Estas histórias foram encontradas em um laptop abandonado em um trem na manhã de 1º de novembro. O proprietário nunca foi identificado. O laptop estava cheio de milhares de histórias similares, todas datadas de diferentes anos. Algumas de séculos que o laptop não poderia ter existido. Cada uma assinada apenas EV, passageira eterna do Expresso Lunar. Feliz Halloween! Se você sobreviver ao seu